Muita gente diz, eu tenho fé. Ah, eu tenho fé. Eu tenho uma grande fé. Fé. Mas tem que ver a fé do tipo de Deus. Tem a fé do tipo de Deus. É diferente da fé do tipo do homem. Fé do tipo de Deus e fé do tipo do homem. Fé do tipo do homem. Eu sou engenheiro, eu posso dizer, eu vou construir uma ponte ali, ó, sobre aquele rio. Ele tem uma fé. Como ele é engenheiro, ele tem todas as condições para concretizar essa fé. Essa fé é uma fé do tipo do homem. O americano vai falar, vamos mandar um foguete para Marte. Sim, é um tipo de fé. Eles têm as condições. E vão por homem em Marte. Em Marte. É um tipo de fé. Fé do homem. Agora, fé do tipo de Deus é diferente. Muitas pessoas têm fé, mas têm fé na sua religião. Ou têm fé nas palavras dos seus mentores. Esse é um outro tipo de fé. É uma fé religiosa. Então, nós podemos ver que há diferentes tipos de fé. Mas a fé que prevalece é a fé do tipo de Deus. Aí temos que saber onde buscar esse tipo de fé. A fé do tipo de Deus. Essa fé que vai prevalecer. A fé do tipo de Deus só pode ser baseada no que Deus diz. E onde Deus diz? Qual é a fonte pelo qual podemos ouvir a palavra de Deus com segurança? Porque se eu descobrir a fonte de onde Deus fala, eu vou ouvir a voz de Deus, e ouvindo a voz de Deus, eu vou ter o tipo de fé de Deus. O apóstolo Paulo já nos diz, a fé vem por ouvir. Oba, tem um caminho aí. A fé vem por ouvir. Então, eu tenho que estar com os meus ouvidos alerta, porque a fé vem por ouvir. Então, o detector para detectar a fé é o ouvido. A fé vem por ouvir. Mas ouvir o quê? Que tipo de mensagem? Ele complementa. A fé vem pelo ouvir. Ouvir a palavra de Deus. Ah, agora vou ter a fé do tipo de Deus. Aquela fé que vem a mim por eu ouvir a palavra de Deus. Ouvir a palavra de Deus. Isso vai me gerar um tipo de fé.
O fé do tipo de Deus. Então agora nós já sabemos como obter a fé do tipo de Deus. Ela vem por ouvirmos a mensagem de Deus, por ouvirmos a palavra de Deus. Ouvir a palavra de Deus vai gerar o tipo. Que tipo de fé? A fé do tipo de Deus. Aí estamos construindo uma base para a fé real. Não uma fé em tradições, não uma fé em religião, não uma fé em mentores, mas uma fé baseada na própria palavra de Deus. Isso nos leva a uma conclusão. Deus trata-nos individualmente, não coletivamente. Por isso que em Apocalipse diz, ouça o que o Espírito diz às igrejas. A igreja. E quem é a igreja? Tem que saber. Senão vai pensar que a igreja é o coletivo. A igreja somos nós, o indivíduo. Por que eu digo que somos nós, os indivíduos? Nós somos a igreja de Deus. Porque Deus disse, não habitarei em templos feitos por mãos de homens. Não habitarei em templos feitos por mãos de homens. Deus vai habitar onde, então? Ele vai habitar em nós. Emmanuel, Deus conosco. Em outras palavras, encarnação. A encarnação é Deus habitando dentro de nós. Viramos templo de Deus. Viramos igrejas de Deus. Nós somos as igrejas de Deus aqui na Terra. Em outra palavra, nós somos o templo de Deus aqui na Terra. Deus vive dentro de nós. Veja quanto nós somos importantes. Por Deus viver dentro de nós, é dito que o Espírito Santo tem ciúmes do nosso corpo. Pois o corpo é a habitação do Espírito Santo. O corpo é a habitação do Espírito Santo. Veja o valor que tem o nosso corpo. Veja o valor que tem o nosso corpo diante de Deus. O nosso corpo é o lugar onde o Espírito Santo habita. E o Espírito Santo tem ciúmes do nosso corpo. Já pensou? Nós somos o templo de Deus. Este é um lugar de honra para o nosso corpo. Nosso corpo é a habitação de Deus. Agora eu vou entrar aqui em outro tema. A habitação de Deus e sodomia? Não pode. Não pode. Por isso que Deus não suportou Sodoma e Gomorra.
Sodoma e Gomorra tomou atitudes que Deus detestou. A impiedade tomou conta de Sodoma e Gomorra. O desrespeito pela vida tomou conta de Sodoma e Gomorra. E atitudes ímpias começaram a dominar os homens. A tal ponto que em Sodoma e Gomorra aconteceu a coisa mais ridícula e terrível que pode acontecer no ser humano. Homem ficar abrasado por outro homem. Deus não suportou essa atitude e mandou fogo eterno sobre Sodoma e Gomorra. Pois o nosso corpo é o templo do Espírito Santo. O nosso corpo é a igreja de Deus. Deus habita em nosso corpo. E como Deus habita em nosso corpo? Deus habita em nosso corpo através de suas palavras. O conhecimento da palavra de Deus, temos que conhecer a palavra de Deus. Aí teremos a fé do tipo de Deus. E esse conhecimento de Deus vai gerar o conhecimento do Espírito Santo. O Espírito Santo na função de nosso orientador. Quando conhecemos a palavra vai revelar o Espírito Santo para nós. E nós vamos ver que ele vai tomar a atitude de orientador, de professor, de guia. E depois que tivermos a consciência dele dentro de nós, habitando em nós, ele vai dar-nos a consciência através da palavra. Quando formos lendo a palavra, ele vai nos ensinar a palavra. Ele vai revelar Jesus Cristo para nós. Esse entendimento desse Jesus Cristo vai gerar dentro de nós a pessoa espiritual do Jesus Cristo real. Aí você vai poder dizer como José: eu não posso fazer estas coisas, porque eu não posso pecar diante do meu Deus. O Jesus real que está dentro de você, gerado pelo Espírito Santo. Então, na medida que você vai lendo a Escritura, o Espírito Santo vai dando revelações para você, vai ensinando para você, porque ele é o nosso grande mestre e professor. E ele vai testificar no seu espírito. O Espírito Santo vai testificar. Testificar com o quê? Com ensinamento, com revelações. Que o Jesus real está dentro de você. E você vai perceber agora o que é a fé real. O que é a fé do tipo de Deus? É aquela fé revelada pelo Espírito Santo quando você lê as Escrituras Sagradas. E dessa maneira você vai ter a fé real dentro de você. A fé do tipo de Deus. É boa nova, né? Aprendemos hoje como ter a fé do tipo de Deus versus a fé do tipo do mundo, do tipo do homem. É boa nova, né? Então vamos segurar nossa fé do tipo de Deus. Aquela revelada pelos entendimentos do Espírito Santo. É boa nova, não é?